A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, você que está chegando para mais um episódio aqui do EBD em Síntese, este podcast que é promovido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Cultura Cristã da IEADERN. Louvamos a Deus por sua vida e pela oportunidade que temos de chegar até você, que é professor ou aluno da Revista de Jovens, e que vem aqui para obter mais recursos para a sua aula desse próximo domingo. Nós vamos tratar da lição de número 5 desse terceiro trimestre para 2023, Instruções para os Pastores, é o título da lição, e uma alegria poder estar aqui com o pastor Abdênico Xavier, pastor supervisor do campo aqui de Ceará-Mirim. Essa é a equipe de Ceará-Mirim que chega até você. Pastor Abdênico, seja muito bem-vindo, uma alegria estar aqui com o senhor e a sua saudação inicial para os nossos ouvintes do podcast EBD em Síntese. Pastor Kleber, paz do Senhor, nossos queridos internautas, em especial esse segmento muito importante, que são os professores da revista de jovens, né? Então, uma alegria enorme chegar mais uma vez aqui com esse propósito de contribuir para que a sua aula seja melhor. Se conseguirmos isso, eu digo sempre, estamos atingindo o nosso objetivo. Maravilha. A lição de número 5, ela tem aqui como texto base 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. Nesse trimestre, a Revista de Jovens está estudando exatamente as epístolas pastorais, né? E vem trazer, então, lições extraídas desse importante escrito do apóstolo Paulo. São epístolas que tratam de assuntos voltados à liderança da igreja, mas muito tem a falar sobre o comportamento da igreja em si e também o comportamento da liderança em especial. De forma que, uma vez que estamos apresentando aqui para jovens, nós vamos tratar não apenas do que ela fala diretamente para pastores, o que a palavra de Deus apresenta para esses líderes, mas também buscando aqui trazer princípios em geral, princípios bíblicos para a liderança, uma vez que muitos dos jovens que estarão nas classes aí, eles não são ainda pastores, né? Quem sabe no futuro que eles sejam, mas como ainda não são em sua maioria, nós vamos trazer princípios para a liderança, porque entendemos que não apenas esta palavra é dirigida para os pastores de hoje, mas para aqueles também que almejam um dia ser e que, antes de alcançarem esse espaço de uma liderança pastoral, podem desenvolver outras lideranças na igreja, o que é muito importante já ir seguindo os princípios que a palavra de Deus tem para a liderança, né? Então, o primeiro ponto que a nossa revista vai apresentar, falar sobre o perfil da liderança, mas ele vai tratar aqui também sobre o desejo de ser um líder. E uma coisa que eu observo, primeiramente, pastor Abdênico e nossos queridos ouvintes aqui, é que a Bíblia deixa claro duas questões aqui. Primeiro, Deus quer que hajam lideranças, que tenha lideranças na igreja, né? Alguém pode pensar que a igreja deve funcionar assim, cada um fazendo a sua parte, que essa história de um líder foram os homens que inventaram, alguém que queria mandar nos outros, mas não é isso que nós observamos na palavra. Já há aqui uma direção para que haja liderança, para que haja alguém que fique encarregado de ser um supervisor ou orientador de outras pessoas. E, ao mesmo tempo, nós vemos que Paulo diz que quem deseja essa liderança deseja uma coisa boa. Então, o desejo por ser líder não é algo ilegítimo, não é algo errado, não é algo ruim, não deve ser visto como um fruto de um coração soberbo que quer mandar nos outros. É lógico que existem algumas recomendações aqui importantes a serem observadas, mas partimos do princípio que
deve haver liderança na igreja e que essa liderança, ou o desejo por ser líder, é uma coisa boa. Não há nada contra aqui. Desde o Antigo Testamento, e passando também pela igreja, nós vamos ver que foi Deus quem levantou líderes, levantou pessoas que colocou à frente de grupos, grupos menores, grupos maiores. Vamos encontrar alguém como maioral de 10 e maioral de 1000. Mas a liderança é algo que Deus deseja e é uma coisa boa. Então, a gente pode partir já desse princípio, pastor Abdênio, para dizer que o jovem que deseja ser líder e outros que estão vendo lideranças surgirem, devem acatar isso com bons olhos, porque a palavra de Deus é favorável à liderança, não é? Perfeito. Partindo desse princípio, é importante observarmos que, como bem falado, desde que a humanidade foi estabelecida na face da Terra, a partir dos nossos primeiros pais, que fica claro a questão da necessidade de liderança, de alguém que esteja à frente, tomando decisões. Ora, uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer também é que nós precisamos ter conceitos muito definidos e à luz da palavra de Deus, principalmente, sobre o que é liderança. Porque algumas pessoas entendem que líder é aquele que manda nos outros, é aquele que dá ordem, é aquele que... Bem, isso em algum momento vai fazer parte da liderança, mas isso não é o cerne da liderança. Liderança é, sobretudo, exercer influência sobre pessoas, e a melhor forma de você exercer influência, primeiro, é sendo exemplo. Isso fica claro. Segundo, quando Deus estabelece líderes, ele estabelece com um propósito. Não é de ter alguém pisando nos outros, humilhando os outros, não. É servindo aos outros. Toda liderança que tem por base a Sagrada Escritura são pessoas que têm isso em claro. Quanto maior for o número de pessoas que estiverem debaixo da sua liderança, maior a quantidade de pessoas que você tem que servir, tem que orientar. E o maior exemplo de liderança que nós temos em toda a história é o próprio Cristo. E no que diz respeito à sua liderança, ele foi muito claro. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, a obra de Deus precisa de líderes e de líderes que tenham um conceito real, bíblico, do que é liderança. E quando isso ocorre, não temos dúvidas que as coisas fluem e se alcança os objetivos esperados. Perfeitamente. Agora, outra questão importantíssima que o texto, logo de início, nos apresenta é que, para quem quer ser líder, o desejo não deve ser visto como algo ruim, não há nada que contrarie o desejo pela liderança, porém, existe também um estabelecimento de exigências para a liderança, né? Quem quer ser líder não pode fugir de cumprir as exigências necessárias. Às vezes, alguém simplesmente acha que o desejo de ser líder é suficiente e já quer liderar, já quer mandar em alguém, já quer estabelecer-se como alguém que vai à frente, mas antes que alguém deseje ou queira realmente colocar-se numa liderança, precisa entender que a Bíblia estabelece exigências para essas lideranças, porque a liderança exige qualificação. Qualquer um que queira ser líder precisa ser qualificado para isso. Nós vamos, daqui a pouco, falar sobre que qualificações são essas, porém, de imediato, já podemos entender, exigem-se qualificações daqueles que querem ser líderes. E eu creio que isso é muito importante para os jovens entenderem, porque se você pensa em ser um líder amanhã, hoje já está na hora de começar a entender que deve se qualificar para esses cargos, para esse posto de liderança. Não é errado querer ser líder. Errado é querer ser líder sem qualificar-se para isso, porque aí você vai ter uma liderança ineficaz, inadequada, e isso vai trazer grande prejuízo. Por que se exigem qualificações dos líderes?
porque já foi dito aqui pelo pastor Abidane com muita propriedade, o líder, ele deve ser um exemplo. E se você tiver um exemplo ruim, então imagine como vão ser as cópias, né? Se o líder não é alguém qualificado, imagine os liderados que ele vai produzir. Então, querer liderar é bom, mas exigem-se qualificações de quem quer ser líder. Eu li recentemente uma frase que eu achei muito interessante, que ela dizia assim: cada tempo exige qualificações diferentes. Para ser líder, nós temos algumas qualificações, especialmente morais, que são eternas, mas qualificações mais técnicas, elas são necessárias e diferentes em cada tempo, não é? Você talvez conheceu alguém que foi um excelente digitador ou datilografista, né? Digitava muito bem numa máquina de datilografia, fez curso de datilografia, talvez algum jovem nem saiba o que é isso aqui. Hoje não tem mais utilidade esse tipo de coisa, porque não vivemos mais este tempo. Então, não basta o desejo pela liderança, também tem que existir o desejo pela qualificação e uma qualificação adequada ao nosso tempo, porque se os líderes e os aspirantes a líderes não entenderem isso, aí nós teremos problemas, né, pastor? Porque nós vivemos tempos novos, o que exige uma qualificação especial para esse tempo, e quem quiser ser líder não pode fugir disso. E tem um velho ditado que a minha avó dizia, que quem não pode com o pote não pegue na rodilha, né? Era de uma época que alguém botava um pano na cabeça para equilibrar o pote, e o ditado quer dizer o seguinte: se você não está disposto a encarar aquilo que é necessário para fazer, nem comece. Então, quem quer ser líder, olhe logo as qualificações aí e comece a se preparar para ser um bom líder. Olha, esse assunto é palpitante e é uma das coisas que me encanta muito. Quem me conhece mais de perto sabe o quanto eu gosto de falar sobre esses princípios. E essa semana, lendo o conteúdo e preparando também algo nesse sentido, a gente percebe uma coisa muito interessante quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, né? Como falado aqui anteriormente, uma carta pastoral, que é escrita possivelmente logo depois que ele sai do seu primeiro encarceramento, e preocupado com o crescimento da igreja, mas de forma saudável. Não apenas um crescimento numérico, mas um crescimento qualitativo. E o crescimento de uma obra na questão qualitativa, ela obrigatoriamente passará pela qualidade dos seus líderes. Se nós tivermos líderes fracos, nós teremos uma liderança mais fraca ainda. Então, como é que nós podemos ter líderes fortes? Talvez essa seja a pergunta. Como melhorar esse aspecto do líder? Então, eu acho de uma grandeza extraordinária a maneira como Paulo enfoca o tema, mostrando para Timóteo o desafio que ele tinha pela frente, de ser um gerador de outros líderes, porque tem essa liderança estéril. Alguém é promovido, alguém chega à liderança, mas é uma liderança estéril, ele não gera pessoas. E eu ouvi de um pastor amigo meu algo muito interessante, ele falando sobre isso, que sucesso sem sucessor é igual a fracasso, né? É isso, pastor Cleber? Então, como nós poderemos dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo? Até porque nenhuma liderança é eterna. E, às vezes, você gasta dezenas de anos desempenhando um trabalho, formando, criando coisas, e simplesmente, após a partida desse líder, tudo desaparece. Porque ele focou muito, talvez, na obra, mas focou pouco nos obreiros, na formação dos obreiros. E o líder, ele precisa ter essa visão ampla. Eu falava sobre isso. Ele precisa ter uma visão da obra, que é uma coisa, mas ele precisa também ter uma visão dos obreiros, porque não existe obra sem obreiros. A obra, ela repousa no aspecto da liderança, nos ombros dos seus obreiros. Então, Paulo, ele tinha uma preocupação com a igreja,
Ele tinha preocupação com o líder e tinha preocupação que esse líder não fosse um líder estéril, que ele gerasse outros líderes, mas não era de qualquer forma. Líderes com perfil de homens que pudessem dar continuidade à obra extraordinária que é a obra do Evangelho. E quando ele trata sobre isso, eu acho lindo também, porque ele não restringe ninguém, ele não proíbe ninguém. Não, ele começa dizendo muito, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. É como se ele estivesse estimulando, você almeja a obra, eu não vou ser alguém que vai ser um obstáculo. Não, eu lhe estimulo. Pense, almeje, deseje, tenha uma visão clara do que é a obra, porque é algo excelente. Isso é o primeiro ponto. Ele começa incentivando. Agora, o segundo ponto, aí quando ele diz, convém, é necessário, é imprescindível, que as pessoas que almejam a liderança, e aqui eu quero dizer algo muito interessante, isso serve para todos nós, o líder, ou o aspirante à liderança, ao cargo, ele já deve viver uma vida à altura das suas aspirações. Então, se você deseja algo grande, não é pecado. Se você deseja um lugar de proeminência, não é pecado. Se você deseja ser uma pessoa destacável, desde que isso seja para a glória do nome do Senhor, não há nenhum pecado nisso. Agora, é importante que, desde já, você e eu possamos continuar entendendo que precisaremos viver, antes de tudo, uma vida que esteja à altura das nossas aspirações. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E é tanto que a primeira coisa que é tratada, e nós vamos falar disso mais à frente, não é nem sobre habilidades. Porque habilidades são coisas que se desenvolvem, que você aprende numa escola, que você aprende num treinamento, e isso é importante. Uma pessoa que toca bem é uma habilidade extraordinária. Alguém que fala bem é algo extraordinário. Tudo isso são muito importantes. Mas, antes de tratar sobre habilidades, ele trata sobre caráter. Porque todas as habilidades, todos os dons, eles deverão repousar sobre um caráter, que seja um caráter de uma pessoa ilibada. Então, antes de tratar sobre qualquer aspecto na questão de dons, de habilidades, Paulo vai tratar sobre algo imprescindível, que é sobre a questão do caráter. Então, eu já faço um ponto aqui, observando, se você, meu querido, almeja o episcopado, então procure, desde já, viver uma vida que esteja à altura daquilo que você está querendo viver, porque a pior coisa que pode existir é um líder que não inspira confiança, ou que as pessoas olhem para ele e percebam que não é a pessoa que se esperava que ele fosse. Então, maravilha. Vamos em frente, porque tem muito mais coisas por aí e meu coração está aquecido, viu, pastor Cleber? Muito bem, pastor Abdenga. Aqui o assunto realmente não só é palpitante, como é de suma importância, porque os jovens precisam já ter também esse entendimento, né? Se você almeja liderança, tenha já hoje uma postura de líder. Porque imagine que você é o sujeito mais brincalhão da turma, é aquele camarada que mexe com todo mundo, é aquela pessoa que vive assim, se comportando de uma forma um tanto ameninado, e aí de uma hora para outra vira um líder, chega no outro dia de paletó e gravata. Ora, ninguém vai dar crédito a essa liderança, porque de um dia para outro não se transforma alguém em um líder desta forma, mas alguém já vai começar a observar, mesmo em pessoas que ainda não tenham idade, experiência, mas já começam a mostrar postura, compromisso, e com isso, então, se observa nele um líder em potencial, que aí pode se desenvolver habilidades. É uma coisa muito importante de se pensar. Quem forma caráter é Deus, e nós contribuímos com isso à medida que nos sujeitamos àquilo que o Espírito Santo vai comunicando e fazendo na nossa vida. A igreja treina habilidades, mas ela não forma caráter. Ela só mostra que caráter o Espírito Santo
quer formar na vida das pessoas. Então, cada um precisa seguir este caminho, deixando-se moldar pelo Espírito, buscando a Ele, para que possa ter esse caráter forjado. As habilidades são muito importantes, mas nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele se concentra mais naquilo que é a essência da liderança do que no tipo de serviço que ela presta, e isso é importante. Mas aqui a revista fala primeiro sobre a estrutura que existia na igreja, né, de presbíteros, de bispos. Um cuidado apenas que eu penso que nós precisamos ter quando estudamos isso aqui é para não cometer aquilo que chamamos de anacronismo, ou seja, pegar algo de um tempo e querer colocar em um outro tempo. Então, a igreja aqui, ela não tinha ainda essa estrutura que nós temos hoje, né? Inclusive, o autor aqui diz que no pentecostalismo clássico, o corpo de obreiros é constituído de diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Ok, eu até acho que a expressão está abrangente demais, porque quando a gente fala de pentecostalismo clássico, nós estamos envolvendo um número muito grande de igrejas em muitos países. Eu não sei se o pentecostalismo clássico da Nigéria, dos Estados Unidos, tem toda essa mesma estrutura. Eu deveria, na realidade, dizer que a Assembleia de Deus, ligada à CGADB, no Brasil, então, ela tem essa estrutura. Isso é fácil da gente afirmar. Agora, pode ser que outras igrejas pentecostais não sigam exatamente essa estrutura, mas o fato é que as igrejas têm estruturas de liderança e é importante a gente considerar que, portanto, quem quer ser um bispo, presbítero ou ancião é alguém que está num cargo de liderança um pouco mais elevado do que outros e exige-se qualificações especiais disso. O bispo ou o ancião, ele está mais ligado àquela figura que vem do judaísmo e, portanto, fala mais da maturidade do homem. Já o presbítero, ele vem mais do grego e fala mais da sua qualidade de supervisão. Mas as duas coisas estão reunidas numa só pessoa que é alguém, portanto, que tem experiência de vida, e nós vamos ver até que experiência de fé, Paulo vai falar sobre isso, né? E alguém que tem também essa característica para uma supervisão, para uma liderança. Tem pessoas que têm mais aptidão para executar, e outras conseguem mais liderar ou coordenar algumas tarefas. Eu acho que é importante a gente entender isso, porque se você é aquela pessoa mais mão na massa, não tem problema quanto a isso. Mas o que deve ser o supervisor precisa alguém que tenha uma visão mais de coordenação do que de fazer. Porque eu já vi muitos líderes, pastor, que ele, na realidade, gosta mais de fazer, e quando você vê, ele já está com a mão na massa, em vez de estar orientando quem deve fazer. E isso pode ser um problema, porque a liderança ela tem que saber distinguir as coisas. Então, aqui nós vamos ver que o foco de Paulo é sobre a supervisão, mais do que a execução, que vai ficar mais com diáconos e outros cargos. E eu acho que é interessante a gente já pensar um pouquinho nessa estrutura, só para entender. Ela deve existir, e existe diferença também nos cargos que nós temos na igreja ou em qualquer tipo de liderança eclesiástica, né? É verdade. Agora, o que eu observo, e foi falado sobre essa questão há tempos atrás, alguns minutos atrás, é o seguinte: o que mais me chama a atenção aqui, nesse texto instrutivo sobre a separação de novos líderes, é que Paulo fala aqui basicamente sobre 2 níveis. Primeiro vai falar sobre presbíteros, ou anciãos, ou pastores, como queiramos utilizar, e depois vai falar sobre o serviço dos diáconos. E a proposta, essa palavra diácono, ela vai aparecer aí, e você não vai encontrar ela mais em outro texto, salvo engano, né? Nós falamos lá de Atos, capítulo 6,
separação dos diáconos, nós entendemos que era diácono, mas o texto ali não aparece diácono, aparece pessoas para servirem à mesa. Depois, Paulo vai falar a Tito, mas vai falar especificamente para presbíteros. Então, o texto que vai incluir sobre diácono é o capítulo 3 dessa primeira carta a Timóteo. Agora, mais do que a estrutura, que ela é importante, a estrutura administrativa, que eu vejo aí é o que está dentro dessa estrutura, que é o líder. Se é pastor, se é um evangelista, se é um diácono, e a igreja ela tem a sua estrutura, mas é importante que tais pessoas, e o tema da nossa lição aqui seria uma palavra instruções para pastores, e nós vamos primar por essas questões que nós estamos abordando aqui. Olha, antes de você se preocupar com qual é o título que você vai receber, ou que você vai ter, preocupe-se com o estilo de vida que você vai viver. Porque existem muitas pessoas com títulos e quando você procura conteúdo, a essência daquilo que o título exigia, você não encontra. São pessoas que não gozam do respeito, eles não gozam da aceitação da igreja nem da sociedade, porque simplesmente eles vivem, como falei outrora, uma vida incompatível com a função que ele tem. Agora, tratamos especificamente dessa questão, que é o perfil da liderança, e nós precisamos ter um perfil. Quando a gente fala de perfil, esse modelo, algo que alguém possa ver, algo definido, não é? Então, é claro, e o senhor falou sobre os desafios do presente século, que exige realmente habilidades diferentes, isso é uma realidade. Agora, em qualquer tempo, a gente observa, inclusive na separação daqueles líderes que Moisés faz após aquela visita de Jetro, líderes com níveis diferentes, que começa com 1000 e termina em 10, e isso aí certamente passado agora pelo critério da habilidade, porque tem pessoas que lideram bem 20, 30, 40, 50, mas tem suas limitações. Agora, é importante observarmos que todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre critérios para a separação de líderes, independente da quantidade de pessoas que você vai liderar, independente das habilidades que você tem, as exigências no quesito moral e espiritual são as mesmas, né? O que difere são as responsabilidades. Agora, os critérios, no que diz respeito ao caráter, são os mesmos. É tanto que quando termina essa observação aí, os presbíteros, e vai entrar no direcionamento ao diácono, você vai ver essa transição dizendo, da mesma forma, da mesma maneira. Vão exercer atividades diferentes? Vão, mas os critérios morais não podem mudar. Então, hoje nós observamos com certa preocupação esse enfoque na habilidade em detrimento do enfoque no caráter. Isso é extremamente prejudicial, porque habilidades não sustentam o líder. O que sustenta um líder, seja ele líder de 1000 ou de 10, vai ser o seu caráter, a sua vida em conformidade com as Escrituras. Agora, o líder precisa, sim, ser uma pessoa que tenha uma visão. Eu sempre falo isso quando falo para a liderança. O líder precisa ter uma visão do passado, ele precisa conhecer a história do que aconteceu para não cometer os erros que alguém cometeu e para saber onde é que ele está. O líder precisa ter uma visão do presente, ele precisa estar contextualizado com os desafios da atualidade, porque senão ele vai utilizar ferramentas que são incompatíveis com os desafios atuais. Nós estamos na época do smartphone e ele vai estar com a sua máquina de datilografia lá. Mas é novinho, olha, eu sempre dizer, mas ela não responde mais os desafios do presente século. Então, ele precisa ser uma pessoa contextualizada com os desafios, porque é responsabilidade do líder oferecer à sua liderança alternativas, rumo, direção, não é? E se ele não tem esse conhecimento nem dos desafios presentes,
como ele poderá preparar a sua liderança para vencer os desafios futuros. Por isso que ele começa mostrando aqui esse desafio enorme que nós temos hoje, desse relativismo moral e a unidade. Agora, imagine, pastor Kleber, querido professor, alguém que vai enfrentar esse relativismo moral quando a sua própria moral é duvidosa. É você entregar simplesmente um navio a um bêbado, a uma criança ou qualquer outra pessoa que por mais ano que tenha, está totalmente desqualificado para exercer a função que está sendo lhe confiada. É isso mesmo. Vamos tratar aqui das qualificações, né, que eu acho que é um aspecto muito importante dessa lição, mas o senhor estava falando sobre os líderes ineficazes, incapazes, especialmente no quesito moral. Eu estava lembrando que existe um ditado que se aplica, às vezes, na política, que diz assim, para alguém querendo justificar um líder que comete muitos erros, aí diz assim, não, ele rouba, mas faz. Se usa para fazer isso na política. Eu acho que a versão evangélica seria, ele peca, mas ele ganha almas. Não dá para a gente aceitar esse tipo de situação, porque, na realidade, nós vamos ver que, antes de qualquer coisa, o apóstolo Paulo vai dizer, convém que o bispo ou que o líder seja irrepreensível. Irrepreensível aqui não quer dizer que ele seja um anjo, que ele seja perfeito, que nunca cometa erros, mas quer dizer alguém que tenha uma postura e um histórico confiável, alguém que realmente faz as coisas de uma maneira que as pessoas veem nele um homem de Deus. Não quer dizer que ele seja infalível, mas quer dizer que ele é uma pessoa que prima realmente por buscar agradar a Deus em sua vida e em diversos aspectos a seguir, o apóstolo vai retratar como seria essa postura irrepreensível dessa vida desse homem, né? E eu vejo especialmente que é cobrado dele que ele seja uma pessoa que busca viver em santidade, uma pessoa que viva de uma forma equilibrada, não pode ser uma pessoa desequilibrada em diversas áreas, né? Veja que o apóstolo está falando em áreas que eram muito específicas da época. Não pode ser alguém que gosta muito de vinho, não pode ser alguém avarento. Isso se aplica aos dias de hoje. Mas tem outras áreas também que a gente hoje precisa de equilíbrio. Não pode ser alguém que gaste tempo demais no Facebook, por exemplo. Talvez se o apóstolo tivesse escrito para os dias de hoje, incluísse uma cláusula assim. Ele fala de alguém que é equilibrado, né? Que não é obsessivamente dedicado a uma coisa só. Então, essa sobriedade e esse equilíbrio é algo que já encabeça aí as exigências para o homem de Deus, e eu creio que qualquer líder hoje, qualquer que seja a sua idade, precisa já começar entendendo por aí. Quem quer ser líder na casa de Deus precisa ser alguém que busca viver em santidade, em vigilância, alguém que é fiel e alguém que é equilibrado, porque sem essas características a liderança fica seriamente comprometida, não é, pastor? Com certeza, né? É preciso realmente estarmos à altura dos desafios em todos os aspectos. E com relação ao que estava falando, quando Paulo fala que seja irrepreensível, eu vi uma tradução muito interessante que dizia alguém que não tenha pecados pendentes, né? Porque pecar, todos nós pecamos. Agora, você não pode, como líder, alguém que vai liderar pessoas, ter pecados pendentes. Quer dizer, fica difícil as pessoas acreditarem e faltará autoridade para que tal líder oriente, repreenda outras pessoas, porque alguém vai dizer, como você está cobrando algo de mim se você pratica as mesmas coisas? Então, é um desafio extraordinário, glorioso, maravilhoso, mas não é fácil. É por isso que liderar não é para todos, mas todos podem aspirar. Agora, o segundo passo é
viva à altura das suas aspirações. Tenha uma vida, uma conduta ilibada, porque a partir daí será construída uma liderança confiável e poderá ser de grande bênção, porque quando o líder se encaixa nesse perfil, ele vai influenciar pessoas para serem tal qual ele é. Porque o líder, ele vai reproduzir o seu caráter. Ele não é só questão do falar, né? Ele vai reproduzir comportamentos, ele vai reproduzir procedimentos, modo de agir. Alguém vai estar olhando para ele, querendo imitar. Isso é próprio, né? Isso é próprio. Então, que possamos, sim, viver à altura do nosso chamado. Não só os que aspiram, como aqueles que já exercem. Viva uma vida que esteja à altura do seu chamado, e isso irá glorificar o nome do Senhor. Amém. Uma outra questão que é importante, eu penso que nos tempos que vivemos é muito importante nós destacarmos, é que o apóstolo Paulo, ele diz que o desempenho familiar do líder é muito importante, e isso até o qualifica para o desempenho na liderança de outros grupos, né? Quando ele fala do líder, ele diz que deve governar bem a sua própria casa. Mas imagine um jovem que não tem ainda governo na sua casa, mas ele tem um desempenho familiar. Eu penso que isso pode ser aplicado também assim. Se você em casa não é submisso aos seus pais, dificilmente será submisso aos líderes em outro grupo. Se você em casa não tem zelo pelas pessoas que fazem parte da sua família, dificilmente vai ter também zelo pela comunhão, pela boa convivência com pessoas em outro grupo. Se você em casa não é uma pessoa responsável com as suas atividades, dificilmente também você será em outro grupo. Então, veja que não só a questão de governo, mas qualquer que seja o desempenho familiar, isso, na realidade, é já como se Paulo estivesse dizendo: a família é o primeiro treinamento que você tem para desempenhar suas funções. Se você exerce bem o seu papel na família, se você governa, ou eu vou aplicar agora aos jovens, se você é submisso na família, se você entende o seu papel na família, se você cumpre bem o papel que lhe cabe na família. Do governante da família, ele diz que deve ter os seus filhos bem educados. Mas se você é filho, você deve ser também alguém que entende e cumpre bem o seu papel familiar. Porque, do contrário, isso se refletirá na forma como você vai agir em outros lugares. Aliás, já tem aquele ditado que diz que costume de casa se leva à praça. Eu acho que já é pensando exatamente nisso. Desempenho familiar ele normalmente é reproduzido em outros lugares. Então, é importante que líderes e aspirantes a líderes tenham a família como um lugar onde ele já deve mostrar um comportamento adequado, porque daí ele estará sendo treinado, preparado, para que possa também exercer essa liderança em outros lugares. Quem não é uma pessoa de bom comportamento ou de boa postura na sua casa, quando chegar na praça vai fazer a mesma coisa, né, pastor? Com certeza. Mais uma vez aqui a gente lembra essa sabedoria que não é uma sabedoria humana, né? Sabedoria divina. E ele enfatiza muito, mais de uma vez, essa questão, como você deve proceder como pai, como você deve proceder como esposo, como você deve proceder numa escala menor, que é a família, né? Como você lidera essa família, ou como você é liderado dentro da família, porque, na realidade, eu diria que aquilo é como um insight, é um momento de treinamento. Deus lhe treina em coisas menores para que depois possa lhe confiar coisas maiores. Se você não consegue exercer uma boa liderança dentro do seu próprio lar, meu irmão, a probabilidade de você exercer uma liderança numa escala maior, com êxito, é praticamente nula. É praticamente nula. Se você não sabe administrar um grupo pequeno, como esperar que você administre bem um grupo maior? Então, a família é uma boa oportunidade para que você coloque em prática o seu chamado e, assim, sendo exitoso, possa
desenvolver um chamado, um ministério, numa escala muito maior. O êxito começa em casa. O modelo começa em casa. E assim, porque os problemas de casa, porque a igreja é formada por famílias. Então, os problemas que você enfrenta na sua família, você vai ver e lidar com eles numa escala muito maior quando estiver à frente do rebanho. E se você não consegue administrar seus problemas dentro de casa, meu irmão, me desculpe, eu tenho uma grande dificuldade de acreditar que você conseguirá fazer estando à frente de um número mais expressivo. É verdade. E é interessante que a gente vê isso muito na prática, né? Pessoas que são bons irmãos, convivem bem com a sua família, normalmente também convivem bem com pessoas fora dela. Aqueles irmãos que cuidam dos irmãos mais novos, normalmente se tornam pessoas também de uma liderança, né? E isso é muito importante. Há uma qualificação também que Paulo coloca aqui, pastor, que eu creio que é muito interessante para os que querem ser líderes do nosso tempo. Ele diz que o bispo deveria ser hospitaleiro. Na época, era muito complicado se viajar, se hospedar, não tinha hotéis como a gente tinha hoje. Mas, trazendo isso para o nosso tempo, eu vejo que Paulo quer dizer que o líder deve ser aquela pessoa que gosta de estar junto de pessoas, que gosta de receber pessoas. E se você é uma pessoa que prefere viver sozinho, trabalhar sozinho, viver isolado no seu quarto, sem conversar com ninguém, isso dificilmente lhe qualificará para uma boa liderança, porque o líder tem que ser essa pessoa acolhedora, né, que gosta de estar junto de pessoas, que gosta de envolver-se com elas, porque como alguém vai liderar pessoas, a menos que você esteja pensando em liderar robôs ou alguma coisa parecida, mas liderar pessoas tem que ser alguém que realmente goste de tê-las por perto, e eu creio que é um ponto também que é interessante para os líderes e aspirantes, nossos jovens aspirantes a líderes, já coloquem isso, né? Tem gente que acha que é melhor ficar sozinho, bota um fone de ouvido, se reserva por ali, mas se você quer ser liderança, você precisa se misturar, ter alegria em estar com as pessoas, porque faz parte da liderança esse aspecto também, né? Sem dúvida, não é? Como você vai liderar gente se você não gosta de gente, né? Até porque a questão da liderança, ela não funciona muito, principalmente no que diz respeito à formação, uma liderança à distância. Vamos formar uma liderança virtual. Hoje nós estamos na época que há muito disso, né? Eu sempre penso o seguinte: se fosse possível formar uma liderança exitosa, trabalhar de forma exitosa com líderes, de forma ou de maneira distante das pessoas, por que Jesus teria se misturado tanto com as pessoas, andado tanto com as pessoas, conforme David Ferguson, né, no seu livro Formadores de Herói, mais de 70% do tempo de Jesus foi gasto com 12 pessoas. Ele gostava de estar com eles, ele incluía essas pessoas em suas viagens, ele incluía essas pessoas no seu dia a dia. Jesus era uma pessoa que gostava de gente, gostava de pessoas. E isso é algo interessante, eu sempre costumo dizer que, entre os tantos sentimentos que nós temos, existem dois que nós temos uma extrema dificuldade de disfarçar, quando temos ou quando nos falta. É o amor e a raiva. Então, quando nós amamos as pessoas, é muito difícil você disfarçar. Que você não gosta, ou eu gosto, mas não quero que ninguém saiba, é muito difícil. E quando você não gosta, é mais difícil ainda. Então, as pessoas sabem quando são aceitas. As pessoas sabem quando são amadas. As pessoas sabem quando você se preocupa com elas. E é impossível você trabalhar com pessoas e levá-las a um nível de transformação, de mudanças, e levá-las com que elas façam aquilo que precisa ser feito de forma alegre, porque liderar é isso, é você levar as pessoas a fazer aquilo que você quer que elas façam, mas de forma alegre e satisfatória. Mas como você conseguirá isso se você é uma pessoa
estranha, não gosta de se relacionar, não é hospitaleiro, é telefone, WhatsApp. Isso a gente utiliza como ferramentas para nos auxiliar, mas o toque, o abraço, o aperto de mão, o sorriso, o estar perto, o sentar junto, isso é extraordinário, principalmente no que diz respeito ao pastoreio, à formação de líderes, que não é para lidar com máquinas, é com pessoas. Então, se alguém não sente isso, ele está equivocado no que diz respeito ao seu chamado, à sua vocação. Talvez ele tenha mais um chamado para trabalhar em oficina do que para trabalhar com pessoas. E ainda tem duas outras qualificações aqui, as últimas, para a gente trazer aqui um comentário para ajudar os nossos professores ou os nossos alunos para essa próxima revista de domingo, né? Essa lição número 5 sobre aquilo que se espera dos pastores ou as instruções para os líderes da igreja, é que Paulo diz que ele deve ser alguém que não seja neófito, ou seja, alguém que tenha experiência de fé. Isso é uma questão muito importante, porque às vezes alguém chega na igreja e já traz uma bagagem lá de fora, já é alguém que tem uma certa liderança, um certo conhecimento, e ele quer já ser alçado a uma posição de liderança, mas Paulo diz que quando alguém dá a entender que quando alguém é colocado precocemente numa posição de liderança, sem ter ainda a experiência de fé necessária, isso faz com que essa pessoa se torne mais fácil de ser tentada pela soberba. Ele vai falar exatamente da condenação do diabo, que foi a soberba, né? Então, se você se acha o grande líder, tenha paciência e espere que você tenha também maturidade para poder treinar, para poder liderar, porque é uma qualificação necessária e, aliás, as pessoas confiam muito mais em alguém que vê que realmente essa pessoa tem experiência do que alguém que é inexperiente ainda, que tem algum conhecimento. Então, a experiência é uma coisa importante para ser considerado aí na liderança, não é, pastor? Pastor Kleber, eu acho que a gente vai fechar com esse assunto aqui, tratando isso, porque é extraordinário. Essa questão de você desejar, tá? Foi o princípio. Agora, entre você desejar e ser, aí vai ter um tempo. E esse tempo, ninguém pode dizer exatamente quanto tempo vai ser. E um dos maiores exemplos nessa área é o próprio apóstolo Paulo. Todos nós conhecemos a narrativa de Lucas em Atos capítulo 9, quando Paulo era um líder em potencial já no judaísmo, um homem de confiança, mas toda a experiência de Paulo estava voltada para as questões do judaísmo. Em questão de cristianismo, Paulo nada entendia. Após o seu encontro com Cristo, no caminho de Damasco, ele se levanta, entendendo já quem era Jesus, porque a primeira coisa que o líder precisa conhecer é quem é Jesus. Ele faz uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Aí o Senhor disse: não, tenha calma, nada de fazer nada agora. Vá para Damasco e lá você aguarda, espera. E mesmo quando Ananias vem, põe as mãos sobre ele recupera a vista, é batizado e chega com o Espírito Santo, ele não começa seu ministério apostólico a partir daí. Vamos agora reestruturar seu conhecimento, reorganizar sua teologia, vamos contextualizá-lo dentro de uma outra realidade, porque lá você era o grande. Aqui a coisa é diferente. E você percebe que, mesmo após esse período, Paulo volta de onde havia saído para Jerusalém, 3 anos depois, mesmo tendo desfrutado de experiência extraordinária, que ele relata isso lá em Gálatas, sobre a sua experiência no deserto arábico. Mas quando Paulo chega em Jerusalém, nem os discípulos queriam receber. Era o trabalhar de Deus. Deus não tem pressa, meu irmão. Pressa, estresse é coisa nossa. Paulo, por fim, é enviado para a sua cidade natal. Vamos começar tudo de novo. Depois, Barnabé vai buscá-lo, traz ali para Antioquia. E, no mínimo, se passam 12 anos até que o Espírito Santo diz: agora, apartai-me
a Barnabé e a Saulo para a obra que eles têm o quê? Chamar. A partir daí, começa oficialmente o ministério apostólico de Paulo, porque até então você não tem nenhum relato de uma igreja que foi fundada, de uma congregação que foi estabelecida, de um ponto de pregação que surgiu. Meu irmão, um líder precisa ser forjado, precisa ser formado. Pessoas que nem acabaram, nem aprenderam a andar, já querem começar a correr, vai se acidentar e vai acidentar outras pessoas também. Uma igreja se forma em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, mas a formação de um líder é coisa que requer tempo. E é muito bom quando você sai com os pés no chão, sabe? Sabendo o que é que você vai enfrentar, porque a liderança é algo extraordinário, mas não é algo fácil. Eu não conheço uma liderança que seja exercida, que o líder não tenha que passar noites escuras, que não tenha que chorar muitas vezes por situações que ele muitas vezes não sabe nem como resolver, e se ele for uma pessoa que apenas está envolvida pelo encantamento da posição, ele não sobreviverá muito tempo. Bem, falta-nos tempo para a gente continuar falando, porque o assunto é glorioso, mas eu espero, nosso propósito, já concluindo aqui, pastor Kleber, nosso propósito aqui com Paulo não é lhe desanimar, não é lhe conscientizar. Então, se temos chamado para a liderança, vá em frente, creia, se esforce. Agora, entenda uma coisa, antes de você começar a dar qualquer coisa, vão lhe cobrar e vão cobrar muito. E quem cobra isso é a própria palavra. Viva à altura das suas aspirações e Deus irá lhe abençoar. Que maravilha! Tem um ponto que o professor vai trabalhar aí, está na revista, apto para ensinar. Eu entendo que o líder, ele não só tem a capacidade, mas o desejo de formar outras pessoas, né? Mas já tem bastante material na lição para os professores trabalharem com esse assunto. Eu creio, pastor, que a revista, de fato, ela desperta para os líderes ou aqueles que aspiram à liderança entenderem que é bom ser um líder, mas só vale a pena no tempo certo e estando devidamente qualificado para isso. E oro para que Deus realmente desperte novas lideranças, né, entre os jovens, mas lideranças que sejam capazes, maduras, principalmente espirituais, porque é o que nós realmente precisamos. Uma alegria sempre estar aqui com o Senhor, compartilhando, aprendendo, trazendo aqui aos nossos jovens esse ensino, né? esse subsídio para as suas aulas, e que Deus abençoe ricamente a cada um dos nossos queridos ouvintes aqui, que você esteja sempre investindo no seu conhecimento e crescimento espiritual, especialmente, como já foi dito, se você quer ser um líder, precisa ter o investimento necessário no seu desenvolvimento. Deus abençoe aos queridos irmãos e a todos os que nos ouvem aqui, que vão assistir durante essa semana, esta aula. Nosso agradecimento ao DENEC pelo espaço aqui, de estarmos podendo compartilhar com esse projeto tão importante, o podcast do EBD em síntese. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Pastor Vidênigo, um abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Paz do Senhor e até breve. Amém.